Salve, meus queridos alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Pois é. Videoaula de hoje, última aula de teoria da apostila 1. Para nós aí, então, vai ser já o módulo de número 8, não é? Concluindo com você a apostila de número 1. Isso quer dizer que na semana que vem, nós não teremos aula de teoria. Semana que vem, vocês farão apenas uma listinha de exercícios, tá? Então, semana agora, vocês terão aula de teoria comigo agora. Terão também, claro, uma listinha de exercícios, como é de praxe. Não posso deixar de dar uma diversão extra para vocês. Além, é claro, da diversão que vocês já têm no material de vocês, né? Vocês têm lá o TC, tem os exercícios de sala. Sempre mando para você a aula e aquele cronograma de estudo, não é? Vale a pena você lembrar que tem que entrar no site do objetivo.br, tem seu login e sua senha lá. Você vai ver então lá os exercícios da apostila que o professor do Objetivo vai resolver com você, como se fosse eu resolvendo com você na sala de aula, ok? Mas vamos lá. A aula de hoje, nossa, eu já inicio dizendo que é a aula número 8, tá? E eu vou fazer uma aulinha extra ainda. Como assim uma aulinha extra? Eu vou começar a nossa aula de hoje com uma introdução ao estudo da genética mendeliana, tá? A gente aprendeu já bastante coisa introdutória, desde o módulo 1 até o módulo 7, era basicamente ácidos nucleicos e mutações, e agora a gente vai entrar na parte prática mesmo da genética. Digamos que esta aula de hoje, ela é fundamental para todas as outras aulas de genética até o final da apostila de número 4. Então, ter essa aulinha gravada, meu querido, para você é a mão na roda. Por quê? Pela gravadinha, você pode voltar e assistir ela toda vez que você tiver dificuldade com aula de genética. Eu tô com dificuldade no módulo 35. Cara, vem cá e vê essa aula de novo. Vai ficar disponível para você para sempre lá no YouTube. Basta você entrar lá para dar uma olhadinha, ok? Tá com dificuldade em aula de genética, interessa qual parte for da genética mendeliana. Esta aulinha aqui inicial nossa é a base para toda a genética. Então, antes de eu começar, né, a genética mendeliana clássica, eu vou te explicar primeiramente alguns termos básicos que a gente vai precisar para conseguir entender a genética, tá? Então, eu chamo aqui de aula extra, que é o início ao estudo da genética, ok? Como assim início ao estudo da genética? São termos, tá? Aliás, ou pelo menos o primeiro desses termos que eu vou te contar, você aprendeu comigo em aulas anteriores. Que termo é esse? É o tal do gene. Cara, gene se aprende comigo já há muito tempo. Eu te falei isso em aulas presenciais, nem sei mais quantas vezes. Gene é informação para alguma atividade celular. Te contei que atividade celular é trabalho celular. Te contei que trabalho celular é metabolismo. Ok? Seja ele produção de energia, seja ele produção de moléculas no teu corpo, como construir proteína do cabelo, massa muscular, piscar o olho, pensar, respirar. Tudo envolve metabolismo. Quem controla isso aí são os nossos genes. Ok? Nós sabemos que esses genes se unem, formando aquilo que nós chamamos de genótipos. O que é um genótipo? É um conjunto de informações para alguma característica específica. Como assim? Cara, temos dois tipos básicos de genótipo. O genótipo homo e o genótipo heterozigoto. Cara, os genes são representados por nós por letras. Tá? Quando o gene ele se expressa com muita força no genótipo, nós dizemos que é um gene dominante. Ele é representado por letra maiúscula. Quando o gene ele se expressa menos, ele é inibido geralmente por um gene mais forte, o gene é recessivo e nós representamos ele por letra minúscula. Vocês aprenderam todos vocês já no ensino fundamental, aquela história do azinho, lembra? Para você entender o que eu estou te falando, vamos pensar num problema genético aí, muito comum, né, que chama-se me fugiu, albinismo. Me fugiu da cabeça o nome por alguns segundos aqui, meu querido. Albinismo. O que é albinismo mesmo? É quando o indivíduo ele não consegue produzir pigmentação, nem no cabelo, nem na pele, nem nos olhos, tá? Nós sabemos que o albinismo é uma característica recessiva. Só vai aparecer a característica de albinismo, né, em um indivíduo se caso ele herdar, né, tanto do pai quanto da mãe o gene para ser albino. Ou seja, só será albino se o indivíduo receber um gene da mãe para o albinismo e se o indivíduo receber um gene do pai para o albinismo. Como o albinismo é uma doença recessiva, o gene que coordena isso é recessivo, representado por letra minúscula.
Então o indivíduo ele só será albino se ele tiver o genótipo homo igual, zigoto, genes iguais, do tipo Azinho, Azinho. Tá vendo? Ó? Esse indivíduo Azinho, Azinho, ó, seria um indivíduo albino. Porque ele tem um gene Azinho que ele herdou do pai, que diz o gene Azinho seja albino, e um outro gene Azinho que ele herdou da mãe, que também diz a mesma coisa, que é seja albino. Então, indivíduos homozigotos são aqueles que apresentam genes iguais em seu genótipo, ok? Já o indivíduo pode receber também um gene azão do pai, que diz seja indivíduo normal, produza pigmentação no cabelo, na pele e nos olhos. E um da mãe o mesmo. Ele é um indivíduo homozigoto dominante. Ele tem os dois genes representados pela letra maiúscula, genes que dizem para ele ser normal. Mas de repente esse indivíduo recebeu um gene da mãe, Azinho, dizendo que ele tem que ser albino, e um gene do pai, Azão, dizendo que ele tem que ser normal. Ou seja, parte da informação é para ele ter pigmentação na pele e parte para não ter. Vai nascer como, meu filho? Malhado? Listrado? Cinza? Como é que vai ser esse bicho? Meu querido, esse indivíduo vai nascer normal. Apesar dele ter um gene que diz para ele ser o indivíduo albino, que é o gene Azinho, ele tem um outro gene que manda ele ser normal, que é o gene Azão. E qual gene que tem mais força nesse conjunto de genes herdados no genótipo? É o gene dominante. O que é um gene dominante? É aquele que se manifesta, determina a característica dele no genótipo heterozigoto. O que é um gene recessivo? É aquele que não se manifesta, aquele que não consegue demonstrar a sua característica. É aquele que é inibido pelo gene dominante quando o indivíduo ele é heterozigoto. Então, nesse caso, o Azão é o gene dominante e o Azinho é o gene recessivo. Um indivíduo heterozigoto tem um gene dominante e um recessivo, mas ele nasce com a característica dada pelo gene dominante. Ok? Dando sequência que eu estou te dizendo, eu estou te falando do que? De fenótipo. O que é o fenótipo? É a característica que o indivíduo herdou dos pais, não é? Ou seja, o fenótipo são as características que são observáveis no indivíduo. Acabei de te contar uma: cor de cabelo, cor de pele, cor de olhos, né? E nem sempre também o fenótipo é uma característica visível, tá? Uma característica que você vai olhar e falar o que é. Você não consegue olhar para mim e falar assim: olha, tio, você tem cara que tem sangue A positivo. Você falou isso, você acertou, porque o meu sangue de fato é A positivo. Mas não tem nada a ver. Ninguém tem cara de sangue A positivo, cara de sangue AB, cara de sangue O negativo. Então, para saber o tipo sanguíneo, tem que fazer um exame e observar o resultado. Por isso que eu falo característica observável, não necessariamente o quê? Visível. Então, esse fenótipo é uma característica observável, depende primeiramente do genótipo, ok? Mas pode ter influência do meio. Exemplo, olha a minha cor de pele. Se eu não tivesse de quarentena, pudesse tomar um solzinho, eu estaria mais negão uma hora dessa. Entendeu? Quer dizer, o sol induz a minha pele a produzir mais melanina. Então, o meio pode induzir a minha cor de pele. Mas se eu tomar sol, meu sangue não vai mudar de A positivo para O negativo. Percebeu? Então, alguns fenótipos são dados única e exclusivamente pelo genótipo, pelos genes que você herdou. E outras, o fenótipo é manifestado pelo genótipo e também pode sofrer interferência do ambiente. Ah, tem pessoas que têm tendência aí a ganhar peso e ficarem obesas. O cara comer muito, ele vai ficar obeso. Se ele não comer, ele não vai. Quer dizer, para ficar obeso, não basta apenas o gene, depende também daquilo que o ambiente vai te dar de alimento. Percebeu? Então pode depender do ambiente, do meio e também do genótipo. Até aí tranquilo? Termos básicos de genética, todos eles serão usados, ok? Olha o próximo termo importante pra gente, ó, fenocópia. Como assim fenocópia? Cara, é copiar um fenótipo pré-existente. Como é que é isso na natureza? Tem os mimetismos, tipo a coral falsa e a coral verdadeira. A coral falsa parece que a verdadeira que é venenosa, mas ela não tem veneno nenhum, tadinha. Quer dizer, ela até tem veneno, mas não consegue inocular. Então ela é inofensiva, perto da coral verdadeira. Percebeu? Quer dizer, então ela se parecer com um indivíduo que é perigoso, dá a ela uma vantagem. Ninguém se aproxima dela que ela é perigosa. Você mulher, por exemplo, eu sou morena, quero ficar loira, tinge o cabelo. Ficou loira. Copiou um fenótipo pré-existente. Uma fenocópia. Ok? Eu quero ficar um pouco mais morena. Vai tomar sol. A sua pele está mais escura do que realmente é. Fenocópia. Eu tenho um indivíduo que é diabético, mas toma um remédio e a taxa de glicose no sangue dele está normal. Fenocópia.
é um indivíduo diabético com fenótipo de pessoa normal, que não é ter açúcar em grande quantidade no sangue, mas foi criado artificialmente. Tudo bem? Todo mundo comigo? Além do termo fenocópia, nós temos o que também? A característica de gene dominante, já te contei, né? Aquele que vai se manifestar no heterozigoto. Se o cara é azão, azinho, azão para ser normal e azinho para ser albino, ele vai nascer normal. E o gene recessivo é aquele que não se manifesta no heterozigoto, porque ele é inibido pelo gene dominante. Certinho? Então, esses são os termos básicos, tá? Que vão aparecer aí na nossa aula. A hora que você for ler a teoria, fazer exercício, você vai perceber que esses termos não aparecem para você lá, tá? E eu tô te contando quais são. Eu comecei com essa aula, com essa parte extra primeiro. O material de vocês, o módulo 8 mesmo, da apostila 2, o último módulo da apostila... o módulo 8, né? O último da apostila 1, né? Esse módulo 8, ele fala o que para a gente na realidade, meus queridos? Ele fala exatamente sobre o trabalho de Mendel. Cara, Mendel foi um cara brilhante, tá? O que o Mendel fez? A partir de uma observação simples, uma curiosidade aparentemente banal, ele conseguiu aí descobrir as bases da genética, que permite hoje, nós temos avanços aí em vários campos da ciência e da medicina por causa dele. Técnicas de clonagem terapêutica, formação de clones na agricultura e na pecuária, clonagem terapêutica, produção de tecidos para transplantar pacientes, aí, evitando rejeição, um monte de coisa hoje que envolve genética, transgênico, célula-tronco, tudo isso aí começou com os trabalhos iniciais de Mendel, ok? E o que o Mendel fez? Mendel, com uma observação simples de cores e texturas de cascas de ervilha, o cara simplesmente foi lá e descobriu a genética antes mesmo da descoberta do DNA. Olha como é que foi foda esse cara. O que o Mendel fez? O Mendel, ele era do clero, né? E onde ele morava, né, no monastério que ele morava, cada um tinha um papel. O papel do Mendel aí, ele gostava muito de mexer com planta, né, tal, ele mexia com a horta. Um dia ele encheu a mão de sementes de ervilhas, todas as sementinhas amarelas, jogou no canteiro, brotou o pezinho de ervilha. A hora que ele foi colher, ele abriu as vagens, pumba, tinha lá dentro semente verde. Ele falou, não tô louco, eu só plantei ervilha amarela, por que no meio tem ervilha verde? Cara, com essa simples observação, surgiu a genética. O que o Mendel fez para entender o que estava acontecendo? Primeira coisa que ele fez, ele pegou sementes amarelas de ervilha e plantou. Exatamente apenas sementes amarelas de ervilha em um canteiro, que ele isolou, fechou, não permitiu contato com nenhuma pessoa para evitar que alguém contaminasse o experimento dele. Quando as plantinhas brotaram, produziram flores, ele foi com um pincel, catou o grão de pólen de uma flor e levou para outra. Para ter certeza que o grão de pólen que ia chegar naquela planta que ele plantou era apenas grão de pólen de planta das sementes que ele colocou ali, de sementes amarelas. E todo esse experimento em ambiente fechado, controlado, ele esperava colher o quê? Apenas ervilhas com semente, casca da semente amarela. Não foi o que aconteceu. Ele percebeu que tinha sementes ali que nasciam verdes. E aí então o que o Mendel fez? Começou a cruzar desta maneira artificial, né, grão de pólen com pincelzinho, de plantas aí que ele plantou com sementinhas amarelas entre si, até que ele chegasse em gerações em que as plantas de sementes amarelas, quando plantadas, gerassem apenas plantas produtoras de sementes amarelas. Então ele chamou de plantas de linhagens pura, uma geração que ele chamou de geração parental. O que seria para nós a tal geração parental? Nada mais é do que indivíduos que, quando plantados, só geram indivíduos iguais. Então ele pegava sementes amarelas e plantava, dava origem a pezinhos de ervilha, que só produziam, por sua vez, também sementes amarelas, que ele chamou de amarela pura. E a mesma coisa com plantinhas com sementes com ervilhas verdes, ele plantava ervilha verde, só colhia ervilha verde. Aí ele pegou então o grão de pólen de uma planta que produzia somente semente amarela e levou para a flor de uma planta que só produzia semente verde. Ok? Desse cruzamento que ele fez, ele obteve uma geração, que ele chamou de geração F1, ou filial 1, filhos 1. Essa geração 1, baseado no que eu acabei de te contar, você esperava que ele ia encontrar o quê? Metade mais ou menos de sementes amarelas e metades verdes, não é? Mas o experimento que ele fez, quando ele pegou grão de pólen de plantas que só produziam sementes amarelas e fecundou flores de plantas que só produziam sementes verdes, ele obteve como resultado que 100% das plantas que ele conseguiu só produziam sementes amarelas. Primeira conclusão que ele tirou, que a cor amarela ela é mais forte.
Ele chamou de característica dominante, ok? Chegou então naquilo que ele chamou de geração F1. Beleza? Cara, para ter certeza que de fato a amarela é tão forte assim, o que ele fez? Ele pegou plantas de F1, essas plantas de F1 amarelas, né, que só produziam sementes amarelas. Lembrando, só produziam sementes amarelas, resultantes do cruzamento de plantas amarelas puras com verde pura. E cruzou a geração F1 entre si. Ao cruzar a geração F1 entre si, o que você esperava encontrar se você fosse Mendel? Claro que apenas plantas que só produzissem sementes amarelas, concorda? Mas não foi o que ele encontrou. Ele encontrou na geração que ele chamou de F2 uma proporção de mais ou menos 75% das sementes amarelas e 25% verdes. Olha que estranho. A coloração verde tinha desaparecido na geração F1 e voltou na geração F2. Conclusão que Mendel tirou. Cada indivíduo carrega duas informações, uma do pai e uma da mãe. Imaginar que a amarela é a planta fêmea, geração parental, e a verde é a planta macho. Então, essas plantinhas amarelas, elas tinham genes da planta amarela, a geração F1 amarela, tinha a planta da geração amarela parental, as plantas de F1 amarelas, tinham genes das plantas amarelas puras da geração parental, e também tinham genes das plantas verdes puras da geração parental. A planta F1 carregava metade da informação do pai verde e metade da informação da mãe amarela. Quando cruzou F1 com F1, gerou descendentes verdes e amarelos. Por quê? As plantas de F1 tinham o gene para a cor amarela e tinham o gene para a cor verde no seu genótipo. O lance é que a cor amarela, o gene amarelo, inibia a manifestação do gene verde. As plantas de F2 que nasceram verdes herdaram o quê? Da geração F1, do cruzamento de F1. Herdaram apenas os genes verdes. Mas como que ele conseguiria comprovar isso no experimento? Cara, ele começou a usar letras. Lembra? Letra maiúscula para o gene dominante, letra minúscula para o gene recessivo. Então a planta que era amarela pura, ela só tinha informações ou genes para ser amarela. Então, azão, A maiúsculo para amarelo, A maiúsculo para amarelo. A planta que era verde pura, só produzia sementes verdes, tinha só gene para ser verde. Azinho para ser verde, azinho para ser verde. Quando elas foram cruzadas, concorda que no cruzamento, na reprodução, cada genitor, cada pai, cada mãe, dá metade do que é para o filho? Qual que é a metade de azão? Não é azão? Qual que é a metade de azinho? Não é azinho? Quer dizer então que a geração F1 era toda formada por indivíduos, azinho. Mas como que ele poderia comprovar isso? Através desse diagrama que você acabou de ver que montou ali à direita. Parece um jogo da velha, que recebe o nome de diagrama de Punnett. E o que ele fez? Cara, ele pegou então os genes do genótipo de cada planta e distribuiu no diagrama. Por exemplo, o indivíduo que é azão, quais genes ele é capaz de produzir? Lembra que o gene é a metade do genótipo. Lembra que o genótipo é o conjunto de genes. O azão pode produzir qual genes? Olha lá, ó. Pode produzir um gene azão ou um gene azão. Concorda? O indivíduo que é azinho, ou produz um gene azinho, ou produz um gene azinho. Quais são as possibilidades que você tem de gerar descendentes em F1? Ou vai ter um indivíduo azinho com azão do pai e azinho da mãe, ou um indivíduo azinho com azão do pai e azinho da mãe, ou um indivíduo azinho com azão do pai e azinho da mãe, ou um indivíduo azinho com azão do pai e azinho da mãe. Não tem como ser diferente. Percebeu? Só vão ter aí os genes que eles herdaram. Isso quer dizer que a geração F1 toda era como? Azinho. Concorda, gente? O que foi feito na geração F1? Cruzou azinho com azinho. Mais uma vez, ó o tal diagraminha de Punnett que eu monto para você aqui do lado. Ó. O indivíduo F1 da direita, na hora de se reproduzir, ele é amarelo, mas ele tem um gene para ser verde também. Olha por que ele nasceu malhado? Porque o gene azão, amarelo, inibe o verde azinho, lembra disso? Ele é heterozigoto. O gene dominante azão se manifesta em relação ao azinho, que é o verde. Beleza? Então veja, o indivíduo da esquerda F1 produz quais genes? Ou melhor, da direita. Produz ou gene azão ou gene azinho. E o da esquerda, mesma coisa. Ou produz um gene azão ou um gene azinho nos seus gametas. Lembra que gameta é a metade dos indivíduos.
Quando você for se reproduzir, tem 46 cromossomos, vai 23 seu e 23 do seu parceiro ou parceira. Gera um novo indivíduo 46. Se aqui eu estou vendo 2 genes, um azão ou um azinho, ou ele doa um azão ou ele doa um azinho. Concorda? Quais são as possibilidades que a gente tem? Pode nascer na geração F2 indivíduos com qual genótipo ali, ó? Azão, azão, ou ainda azão, azinho, ou ainda azão, azinho, ou ainda azinho, azinho. Você não tem 4 possibilidades de nascer indivíduos nesse cruzamento de F1 com F1 para gerar a geração F2? Das 4 possibilidades, quantas delas nascerão indivíduos amarelos? Ora, amarelos serão aqueles que têm um azão, não é? Então, azão, azão, 1. Azão, azinho, 2. Azão, azinho, 3. Concorda? 3 indivíduos, num total de 4, podem ser o quê? Amarelos. Então, 3/4 ou 75% de amarelos. E para nascer verde? Só se for azinho, azinho. Entendeu? Uma chance em 4. 1/4 ou 25%. Ou seja, para ser amarelo ele pode ser azão, azão ou azão, azinho. E para ser verde, só se ele for azinho, azinho. Essa é a proporção das características que você observa no indivíduo. As cores, nesse caso. Que é a proporção do fenótipo. A proporção fenotípica. 75% amarelos, 25% verdes. Mas repara que eu tenho uma chance de nascer indivíduos azão-azão nesse cruzamento? 2 de serem azão-azinho e uma de ser azinho-azinho. Então essa proporção é dos genótipos. O que é o genótipo? O conjunto dos genes. Os genes são as letrinhas. Então uma chance de ser azão-azão, para 2 de ser azão-azinho, para uma de ser azinho-azinho. Essa é a proporção dos genótipos, ou a proporção genotípica. Então nós temos a proporção fenotípica, que é de 3/1, ou 75% amarelos e 25% verdes, e a proporção genotípica, que é de 1/2/1, 1 de ser azão-azão, para 2 de ser azão-azinho, para 1 de ser azinho-azinho. Então 25, 50 e 25%. Ou 1/4, meio, que é 2/4, né? E meio. Tudo bem? Essa que a gente chama de primeira lei de Mendel, ou lei da segregação dos genes na hora de produzir os indivíduos. Ok? Vai metade de cada indivíduo para cada gameta. Tá percebendo? É bem facinho. E com isso, a gente já fecha já esse nosso módulo de número 8. Tá? Recomendo que você veja essa mesma aula pelo portal do Objetivo com outro professor. Quanto mais aulas diferentes você vê do mesmo assunto, melhor é para você. Aliás, tempo para isso você tem, né? Nós teríamos em sala de aula 1h40 de aula. Nós temos aqui, nesse caso, apenas menos de 23 minutos. É tão rápido assim, em comparação com a aula, porque na aula eu olho para você, ver se você está entendendo ou não, eu falo bom dia, escrevo na lousa, ligo o projetor, demora um pouco mais de tempo. Todo esse tempo a gente ganha aqui. Dá para você ver essa aula mais uma vez, ver a aula pelo site do Objetivo, faz lá os exercícios da apostila, depois acompanha pela resolução dos exercícios do portal, se você acertou as questõezinhas de sala, tá? E dando tempo, eu sei que vai dar, está com tempo de sobra confinado na sua casa, sai do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, até porque não tem nada para você postar, você está em casa, né? E vai dar uma estudadinha, faz lá o TC também, tá bom? É isso aí, meus queridos. Aquele abraço e até a próxima.